Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre estrutura de dados. Pessoal, eu vou entrar aqui no site do MQL5 para a gente ver a definição que ele faz sobre estrutura de dados. Então aqui em referência, MQL5, eu vou entrar aqui em constantes, enumeradores e estruturas. Aqui a gente tem estruturas de dados. E aqui a gente tem uma série de estruturas de dados que já são definidas pela própria linguagem MQL5. Mas o que a gente vai ver é nesse link aqui, estruturas, vamos entrar aqui, e aqui ele faz uma definição, ele tem uma definição aqui, ó. Uma estrutura é um conjunto de elementos de qualquer tipo, exceto do tipo void. Portanto, a estrutura combina dados logicamente relacionados de diferentes tipos. A definição que eu gosto, pessoal, é a definição que fala o seguinte: uma estrutura de dados, na verdade, ele é um tipo de dado que o programador consegue definir ao seu próprio modo. Por exemplo, a gente já viu um tipo de dado, né? A gente já viu, por exemplo, quando a gente define uma variável, a gente define ela com um tipo. Por exemplo, quando a gente define uma variável do tipo int, a gente está definindo ela do tipo inteiro. Quando a gente define uma variável do tipo string, por exemplo, ela é uma cadeia de caracteres. Quando a gente cria uma estrutura de dados, a gente consegue criar um tipo de dados novo. Então, a gente consegue criar um tipo de dado e a gente consegue atribuir características para esse tipo de dados. E como que a gente consegue atribuir características para esse tipo de dados? A gente consegue fazer uma coleção de variáveis, a gente consegue criar várias variáveis para essa estrutura de dados que vai definir as características dessa estrutura. Então, eu tenho aqui um esquema onde eu mostro como que a gente cria uma estrutura. Então, aqui a gente tem deixa eu apertar aqui, a gente tem um rótulo da estrutura, que é o struct. A gente tem um identificador da estrutura, que é o nome que você vai dar para a estrutura, né? Aí você abre e fecha as chaves. E aqui dentro você tem os elementos da estrutura, que são as variáveis que irá compor as características dessa estrutura. Lembrando que no final, quando você abrir e fechar as chaves, no final você tem que colocar o ponto e a vírgula, tá bom? Então eu vou abrir aqui o MetaEditor e a gente vai criar uma estrutura. A princípio, eu vou criar uma estrutura simples. Tá? Inclusive eu vou abrir aqui o site novamente e eu vou pegar um exemplo aqui, pessoal. Ó. Nesse primeiro exemplo eu vou fazer o seguinte: eu vou criar um exemplo bem simples, que inclusive até vai fugir um pouco do escopo do nosso curso, né? A gente está falando sobre bolsa de valores, né? O mercado financeiro, e aqui no próprio site ele dá um exemplo que ele mostra uma estrutura de dados relacionada a animal. Eu vou usar esse exemplo que ele mostra aqui só para ficar um pouco mais claro, para você entender como que funciona uma estrutura de dados e ficar um pouco mais simples o entendimento do que é uma estrutura de dados. Então eu vou copiar aqui, ó, vou abrir primeiro o MetaEditor. Aqui no diretório scripts, na pasta cap02, eu vou criar um novo arquivo, em scripts, avançar. Vou digitar aqui 20, vou digitar estrutura, animal. Vou vir aqui no site, eu vou copiar a estrutura de dados que o próprio site mostra como exemplo. Vou copiar e colar aqui. E aqui, ó, percebam como que esse exemplo funciona. Ó, ele coloca aqui o rótulo struct, né, e define o nome animal, e dentro da estrutura animal ele coloca várias variáveis que servirão para definir as características do animal. Então aqui por exemplo, ele coloca a variável do tipo inteiro cabeça, né? Eu vou até escrever em português aqui: cabeça, pernas. Aqui ele colocou asas, caudas. Aqui ele coloca do tipo booleano se voa. Aqui ele coloca se nada e se corre.
Primeiro eu vou dar esse exemplo aqui para ficar bem mais simples o entendimento de uma estrutura, pessoal, e na próxima aula a gente vai ver uma estrutura mais voltada para o nosso escopo, que é do mercado financeiro, tudo bem? Só vou alinhar e indentar melhor aqui os nossos comentários, tá? Então vou colocar aqui todos alinhados na mesma indentação aqui. E agora que já está definido a nossa estrutura de dados animal, o que eu posso fazer com essa estrutura? Da mesma forma, como eu disse, essa estrutura de dados ela é um tipo de dados. O que a gente pode fazer com os tipos de dados normais? A gente pode declarar variáveis com eles, certo? Então, eu posso agora declarar variáveis do tipo animal. Então, por exemplo, eu posso declarar uma variável agora com o nome, por exemplo, cachorro, e ela é do tipo animal. Ok? Posso declarar também uma outra variável chamada gato, e ela também será do tipo animal. Certo? E agora eu posso definir características para essas variáveis. E como que eu faço isso? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu digito cachorro, ponto. Quando eu digito ponto, perceba que o próprio editor aqui ele já me dá as opções que eu posso setar as características da minha estrutura, da minha variável, no caso. Então, por exemplo, eu vou usar aqui cabeça. Na verdade, aqui eu digitei errado, né? Eu vou colocar aqui cabeça, né? E vou cachorro, ponto, cabeça. Então, eu vou colocar aqui quantas cabeças um cachorro tem. Eu vou digitar aqui uma. Novamente, cachorro, ponto, pernas. Quantas pernas um cachorro tem? Poderia ter colocado patas, né? Vou colocar aqui quatro pernas. Cachorro, ponto. Asas. Quantas asas um cachorro tem? Vou colocar aqui 0 asas. Cachorro, ponto. Caudas. Vou colocar aqui uma. Cachorro, ponto. Agora eu vou começar com as variáveis booleanas, né? As variáveis lógicas. Aqui na verdade cauda é se tem ou não tem, ele é booleano, né? Então ele tem cauda, então é true. Certo? Cachorro, ponto. Voa. Cachorro voa, cachorro não voa, né? Então eu vou colocar false. Cachorro, ponto, nada. Cachorro, eu vou colocar como que nada, então eu vou colocar verdadeiro, true. E o cachorro, ponto, corre, vou colocar como verdadeiro também, true. Ok? E agora eu posso imprimir uma dessas informações, chamando a função print aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, uma das características do cachorro, né? Por exemplo, o cachorro possui. Eu vou colocar aqui, o cachorro tem. E a quantidade de cabeças aqui. Então vai ser cachorro, ponto, eu escolho aqui cabeça. Ok? Eu vou salvar isso daqui, vou compilar. Ele me mostra aqui 0 erros e 0 warnings. Vou abrir o MetaTrader para compilar isso daqui. Só um minutinho. Eu vou limpar isso daqui para a gente ver o resultado do nosso script. Vou executar. Só um minutinho aqui. Vou abrir aqui a CAP02, estrutura animal, vou executar aqui. Ele mostra aqui, ó, cachorro tem uma, poderia até digitar aqui, né? Depois aqui, ó, vírgula. E colocar a cabeça. Ponto final. Para ficar mais legível. Vou executar novamente aqui. Agora sim.
Faltou espaço, né? Compilar. Vou limpar aqui. E agora ele mostra aqui, ó. Então esse exemplo foi um exemplo bem simples, né, que foge até um pouco do nosso escopo aqui do mercado financeiro, mas é um exemplo só para a gente entender como funciona uma estrutura de dados, né, para a gente entender que a gente consegue definir uma estrutura de dados e essa estrutura passa a ser um tipo de dados, onde a gente pode declarar variáveis usando esse tipo de dados e depois a gente consegue atribuir características para essas variáveis e depois a gente consegue usar essas características para fazer alguma coisa com elas. Na próxima aula a gente vai, inclusive, fazer um exemplo um pouco mais elaborado e um pouco mais voltado para o nosso escopo, tá? Aqui, inclusive, ó, só para a gente, para ficar um código um pouco mais organizado, eu vou até comentar isso daqui, né? Usando Ctrl, ponto e vírgula, vou colocar aqui variáveis do tipo animal. E aqui embaixo eu vou comentar também, usando Ctrl, ponto e vírgula, características, definição das características. Definindo as características. Ok? Então, beleza, eu vou compilar isso daqui. Vou voltar no MetaTrader aqui, limpar. E ele vai executar normalmente, ok? Então é isso, pessoal. Nessa aula foi um exemplo bem simples, como eu disse. Na próxima aula a gente vai continuar esse assunto de estrutura de dados, mas a gente vai ver uma estrutura um pouco mais elaborada, voltada para a área do mercado financeiro, ok? Espero vocês na próxima aula.